diria que é apenas uma formulação técnica, não, ou seja, tem a ver com a utilização de sistemas que utilizam mecanismos binários para transformar informação ou para arquivar informação, mas diria que é um dispositivo técnico mais que outra coisa. Claro que depois com isso acarreta uma série de estratégias éticas e dramatúrgicas particulares, mas na base é essencialmente técnica. Aí eu diria que no fim nunca é digital. Hum, É precisamente isso. Ou uhum, seja, no fim, o meu trabalho nunca é digital. Pode ser digital em alguma parte do processo, mais porque o digital permite processamento de informação e permite com esse processamento de informação alocar tarefas. Tarefas a mecanismos, tarefas a imagens ou a objetos, mas no fim, aquilo que me interessa normalmente, quer dizer, depois, claro, há exceções e há coisas que já fiz que são exclusivamente hum, feitas enquanto síntese digital e vistas, se calhar, a partir de um computador, que talvez possa ser o medium, hum, pronto, que faça um trajeto mais linear. Mas normalmente aquilo que me interessa é o processo pode ter mecanismos digitais, raramente começa com mecanismos digitais, ou nunca, na realidade, começa sempre com uma ideia ou com um set de possibilidades, e depois dentro desse set de possibilidades há hum, claramente ferramentas digitais que os podem articular. E claro, depois com a escolha dessas ferramentas, pode-se escolher graus de interação com essas ferramentas, graus de complexidade e graus de inteligência dessas ferramentas. Portanto, aí se calhar há momentos em que a própria ideia se torna um pouco mutante pelo processo, ou seja, que a informação que vem de volta a partir daquilo que são os mecanismos digitais, traz uma mutação à ideia. Mas no fim, mesmo que esse processo seja altamente informado, uma espécie de feedback, no fim, interessa-me sempre que depois exista ou luz projetada em forma de imagem, ou vibração sonora, vibração lumínica, ou sets de construção espaciais que não são de percepção digital, no sentido de não estamos a ver uma imagem digital por si, ou uma experiência digital por si, hum, que eu identificaria muito mais, se calhar, com um jogo de computador ou com outros mecanismos que têm também certos níveis de imersão e certos níveis de complexidade narrativa, mas que, de alguma forma, são contidos na superfície de um ecrã. E talvez por, eh, por me ter interessado por outras coisas ao longo do meu trajeto, sinto sempre que a vibração espacial e a mise-en-scène, a dramaturgia do espaço, a construção de uma espécie de arquitetura momentânea é sempre muito mais relevante para mim. Portanto, há sempre uma materialização. E essa materialização, se calhar aí, claro, é altamente discutível o que é materializável ou não a partir daquilo que é digital, mas diria que essa materialização implica sempre um, um diálogo com a superfície humana, pele, olhos, ouvidos, não é? Uma espécie de diálogo direto com um mecanismo do corpo e não necessariamente apenas com uma percepção de uma ideia ou uma percepção de uma imagem. Diria que há muito poucas exceções, agora pensando, em que na realidade aquilo que eu imaginemos uma imagem que é projetada, essa imagem é de produção exclusivamente digital. Diria que talvez o Mercúrio Vermelho foi a primeira vez que fiz isso de uma forma direta. E fiz porque queria, porque era uma selva multicolor e gostava que ela tivesse esse ar altamente de jogo, ou seja, claramente não fosse a tentativa de fazer algo de real. Mas, lá está, acho que tudo é uma questão de percepção, porque é possível
tecnologicamente, produzir uma imagem completamente a partir de um mecanismo digital, sem nenhum recurso de amostras de imagens externas, e ela ser altamente naturalista, ou seja, ter uma série de códigos que não se consegue distinguir de repente se ela foi fotografada ou se foi produzida. Portanto, isto é possível e é super interessante também, ah, mas tendencialmente eu coloco o processo digital não necessariamente nessa réplica da realidade, mas prefiro muito mais trabalhá-lo ou como um mecanismo de construção técnica, ou seja, de perceber como é que se faz isto, quais são as regras, que tipo de set de regras podem ser estipulados, ou seja, uma espécie de engenharia do propriamente da superfície. No fim, não me interessa assim tanto que se sinta um processo digital, mas interessa muito mais que a ideia inicial consiga se manifestar num espaço físico. Isso é aquilo que é fundamental para mim. Se essa ideia inicial necessitar de uma espécie de superfície digital para com isso dialogar com alguma coisa que tenha mais que ver com esse espaço, é possível, mas normalmente interessa-me utilizá-lo no processo e não necessariamente no fim. Ou seja, não me interessa que no fim seja a primeira coisa que se vê. Hum, Uhum. Talvez no som, por vezes, possa ser assim também, mas mais híbrido, porque no som ainda assim, se calhar consigo trabalhar a totalidade do som e chegar a uma superfície final que é completamente digital, em que não usei um único som captado, por exemplo, mecanicamente, não é, por um microfone ou por uma ação de um humano, mas que, talvez pelas suas próprias características e pelo facto de se tornar vibracional, já não é digital, ou seja, imediatamente ganha um corpo. A partir do momento em que a frequência, que é completamente gerada sinteticamente por um computador, vibra no espaço, deixa esse lado altamente digital deixa de ser relevante, ou seja, há um corpo acústico que veste essa superfície e imediatamente essa relação direta com o digital, para mim, é modelada. De repente já não é relevante se é digital ou não. Mesmo neste número vermelho é engraçado pensar que se fosse só a projeção das imagens do interior da selva, feitas completamente em 3D, né? Se fosse isso, eu já não sei se sentiria que era um trabalho meu, se fosse só as projeções dessas imagens. Uhum. Mas o facto de elas estarem lá em justaposição com outro ecrã e com um conjunto de luz e com um dispositivo de som e tudo mais, de repente, ok, isto já é o tipo de espaço em que eu consigo navegar, em que Uhum. há realmente distâncias entre as coisas e há hierarquias que não são necessariamente apenas do interior da composição da imagem, mas do próprio suporte da imagem, da parede da imagem, não é, dos 9 metros da projeção, ou seja, tudo isso, todas essas escalas e contrapontos são aquilo que para mim, não é, no fundo, é ter antagonistas que criam essas tensões. E de repente, para mim, tornam o espaço mais interessante, mais complexo. Uhum. Escapam à bidimensionalidade. E Uhum. como Uhum. necessariamente não estou diretamente interessado numa espécie de utilizar o digital para ficcionar o real, ah, ou seja, prefiro deixar o espaço conseguir traduzir um pouco mais essa tensão. No fundo, o espaço acaba por desmontar claramente a superfície do ecrã e isso deixa-me. A imersão não é feita pelo interior da imagem, mas pelo espaço onde a imagem é projetada. Não trabalho com limites de alteridade, né, e de alteridade no sentido de, nem digo sequer de humanos para com humanos, mas alteridade num limite do seu sentido. Quando trabalho com a figura humana,
interessa-me que o próprio espaço seja antropomórfico, no sentido de aquilo que se vê no Mercúrio Vermelho é uma espécie de corpo explodido. Há uma voz, há uma cara, há um espaço onde o corpo se move e há um corpo, que são as luzes, e há depois a densidade do corpo, que é o som. Portanto, é como se o corpo fosse todo desmontado em partes e fosse disposto, não é? Uma espécie de taxidermia espacial. Hum, e hum, gosto de conseguir separar as partes, da voz não estar com a cara não estar com o movimento, mas ainda assim todos eles juntos são uma espécie de condensação de presença de uma memória fraturada. Ou seja, estas partes todas juntas, se fossem possíveis de juntar, dariam uma complexidade de uma experiência, mas que ali, pela impossibilidade de a tornar clara, cada parte da experiência, ou seja, a sensação do corpo, aquilo que foi visto, aquilo que é escutado, é separado em várias partes do corpo. Hum, Depois, por exemplo, aquela primeira coisa que estavas a falar da imagem horizontal, na realidade, aquilo que vi desde o início de forma muito clara é que o movimento dentro daquele espaço teria que ser feito por um animal. Ou seja, e no fundo tudo aquilo que são aquelas imagens são feitas ao nível de um animal, como se ele estivesse a rastejar. Também porque não queria que fosse um humano a navegar pelo espaço, mas queria que a sensação espacial de movimento de um corpo fosse o mais animalesco possível, o mais bruto possível, e que isso é como se te lembrasses de um momento em que passasses por um sítio, mas a única forma de te lembrares é a sensação absolutamente animal de teres passado por esse sítio, como se passasses por lá não como um humano, mas como um javali, por exemplo. Hum, e isso parecia-me muito importante porque tem a ver com algumas das questões que me estão a interessar há algum tempo, num tempo mais recente, que é a licantropia, que é a bestialidade e a licantropia. A licantropia no sentido de humanos que começam a adquirir características associadas a animais, uma espécie de transformação voluntária ou involuntária. Uma transformação que surge de uma espécie de matriz ontológica, que não é uma decisão, é uma espécie de imersão, erupção, diria, como se fosse uma espécie de erupção de animalidade. E queria deixar uma espécie de nota de rodapé no Mercúrio Vermelho para não me esquecer que quero continuar a trabalhar com isso, e meti o animal lá, ou seja, o ponto de vista do animal. Porque assim sempre que olhar para o Mercúrio Vermelho vou-me lembrar que quero continuar a trabalhar sobre esta questão. Mas depois do outro lado existe uma espécie de narrador, que é um avatar, ou seja, a cara dele não é correspondente àquilo que é dito, é só uma espécie de deepfake, uma cara que é utilizada para tapar, ocultar a identidade. Se calhar o único ponto de verdade que existe ali é o da voz, mas a própria voz também é sintética, aliás, ela é toda produzida pela WaveNet, pelo mecanismo da WaveNet da Google. Portanto, a Google tem um dos sistemas mais avançados de voz sintética e que corre em redes neuronais e, e a minha ideia era utilizar uma voz que seja produzida pela Google, uma espécie de voz matricial humana, uma voz base, hum, e que por mais que ela tenha complexidade e mais se pareça com alguma coisa de humano, ainda assim adicionei-lhe uma espécie de, na verdade revelei-lhe os elementos digitais escondidos no interior, ou seja, os erros e por aí fora. Depois o corpo de luz na verdade uma espécie de corpo imaterial que se manifesta, é uma espécie de contraponto a tudo isto. E na verdade agora estou a trabalhar na continuidade desse corpo de luz. Agora estou a trabalhar numa coreografia só para robôs, a partir da ideia de constelações de satélites, e, e esta peça será só isto, só robôs de luz e som, apenas. E na relação da expansão da consciência humana, eu tenho muitas dúvidas,
porque eu sou muito pouco positivista no sentido narrativo de narrativa da história humana. Não acho que exista, uma espécie de ou seja, parece-me que a complexidade existe sempre e a qualquer altura da narrativa. Não, porque senão rapidamente é possível ter aqueles problemas de uns estão mais civilizados do que outros, ou uns estão com mais técnica do que outros, e isso produz um nível de consciência mais elevado. Hum, E por isso é que me parece que de repente há níveis de complexidade brutais que não têm nada a ver com o digital. E isso diria que aí há uma espécie de threshold de complexidade e consciência que é constante. Hum, Há modos de acesso que são diferentes. E parece-me, por outro lado, que agora, claro, como há um vasto acesso a mecanismos digitais, e como com eles se traz uma catalogação de informação e tudo mais, pode parecer que há possibilidade de uma maior ou uma mais profunda consciência, mas isso ou advém de um maior conhecimento histórico ou de um maior nível de experiência. Ou seja, essa construção de uma inteligência só pode ser feita ou pela experiência ou pela acumulação de dados históricos. E parece-me que não é necessariamente linear que o facto de termos mais tecnologia e tecnologia digital implique diretamente que as pessoas estejam, de alguma forma, mais hum, conscientes da história, nem necessariamente mais aceleradas em termos de inteligência. Não me parece. Não me parece, não vejo sequer dados que me apontem nessa direção. Vejo o mesmo nível de complexidade para o futuro e para o passado. Ou seja, a narrativa corre nas duas direções. Agora, dito isto, claramente existe uma infinita complexidade de informação de um tipo a que podemos aceder. Ah, mas acedendo a esse tipo de informação, há outros tipos de informações que se perdem, e, por exemplo, a relação com o corpo é uma coisa que se perde brutalmente e tantas outras coisas que se perdem pelo trajeto, ou seja, são inversamente proporcionais. Portanto, eu diria que a consciência está da parte de quem procura. Ah, Portanto, se quem procura chegar a uma espécie de limite da sua própria construção do mundo, há muitas possibilidades para aceder a esse limite e ele ser constantemente renovado e expandido. Mas também diria que sempre existiu, ou seja, isso sempre existiu de várias formas. Até, sim, são, é, é impossível enumerar porque são tão complexas quanto todos os indivíduos que habitaram este planeta. Mas, por outro lado, há uma consciência possível que emerge da dimensão sintética da inteligência, no sentido de há qualquer coisa que pode ser construído e cada vez mais se aproxima estas questões na nossa direção, não é, que vêm do futuro até nós, que é a construção de inteligência artificial e o avanço brutal de, dos servidores massivos que conseguem processar informação que até agora era impossível, não é? Que processam os da Amazon, que processam, por exemplo, conseguem simular a colisão as colisões que estão a ser feitas no CERN, paralelamente conseguem ser simuladas em supercomputadores, ou seja, há níveis de complexidade quase que simulam aquilo que são os dados reais, né, deste planeta e conseguem simular uma espécie de outra dimensão, não é? Uma dimensão digital, consegue simular aspectos que vivem das mesmas leis, das que são conhecidas. Hum, e isso é estranho, é quase que é um mundo fantasma que é produzido e é quase
está quase tão complexo como este. E com isso produz-se um nível de inteligência. Treina-se, né? Treina-se as redes neuronais para conseguirem aprender. E há várias formas, né? E cada vez menos são binárias, o que é interessante também. Portanto, até o próprio digital agora passa a ser uma espécie de arcaísmo, porque na verdade aquilo que se aproxima de nós cada vez mais são mecanismos que já não são binários, que a própria lógica digital já não funciona, né? Os computadores quânticos, todas as lógicas da, uh, como é que se chama? Álgebra de Boolean, ou seja, todas estas dimensões que já não são binárias, que já são altamente. Temos mais do que uma opção, são várias opções, são várias gradações de opções. Há uma espécie de complexidade e já não há um sim ou não, ou vivo ou morto, ou um ou zero. E quanto mais quântico passa a ser o processo de compreensão da realidade, e quanto mais quântico passa a ser a simulação também da realidade, mais os computadores se aproximam de uma espécie de possibilidade de consciência. E isso é super interessante também. Mas isso é inimaginável, no sentido, não sabemos o que é que isso quer dizer, de parte a parte. Não é? Mas eu diria que isso é um problema diferente daquele que é o problema da interação dos humanos com a técnica. Acho que isso ainda assim os humanos são, né, são carne e eletricidade, portanto há uma série de limites que são interessantes e que estão sempre a ser acrescidos, e há várias possibilidades, também agora todas as descobertas na neurociência, das expansões de plasticidade do cérebro, os nootrópicos, há tantas possibilidades mas que muitos deles já existiam também há milhares de anos. Portanto, é super interessante perceber que tem tudo a ver com a capacidade de acesso a uma tecnologia que pode expandir a forma como o cérebro processa a informação. Hum, mas ainda assim o cérebro tem limites objetivos, né? E precisamos sempre de dormir, e por mais que se tenham feito experiências de não sono durante as guerras e as possibilidades de não dormir durante dias, o dano é massivo. Portanto, há um limite biológico que é super interessante e que nós andamos sempre a navegar esse limite. Hum, eu não vejo que um dead link seja um buraco, parece-me muito mais opaco, na realidade. Ou seja, não há uma continuidade, não há uma gravidade, há uma opacidade, e por isso parece-me que é mais uma espécie de. É tipo um corpo que se dissolveu num ácido e ficou um osso só. Então, dead link é um osso. E esse osso é opaco, não tem capacidade de voltar a ser corpo e não se referencia ao corpo, já é uma espécie de mineral. Mas, na realidade, como aos ossos, pode ser fetichizado, no sentido de pode-se-lhe adicionar uma espécie de. Não acho que ele tenha à partida, como por exemplo um buraco, uma espécie de condução de gravidade que possa expandir dimensões ou possa conectar dimensões. Eu vejo que pela sua extrema opacidade ele pode se tornar, investido numa narrativa, um fetiche, ou seja, um objeto utilizado para a condução de alguma narrativa. Mas essa narrativa é-lhe externa, é-lhe indiferente. Mas isso é interessante, ou seja, no sentido dele existir quase que apenas para servir de ponto de investidura de carga. Ou seja, é apenas uma espécie de. Né, o corpo já se dissolveu no ácido, não há nada, não há. Não, e ele próprio não diz nada, não tem nenhuma narrativa associada, aquilo que ele fazia já não faz, mas ele pode ser investido numa espécie de carga. Isso é interessante, uma espécie de neo-fetichismo,
pode ser interessante, uma espécie de culto, um culto da internet feito à volta de dead links pode ser, acho que funcionava. Acho que não seria difícil fazer o script para isso. Encontrar aí umas regras, uma narrativa que sirva, não é? Aliás, com os aceleracionistas dava perfeitamente para alinhar aí umas coisas, com uma espécie, sim, de necromagia digital. Ah, sim, eu vejo mais aí, a esse nível. Ou seja, não vejo mistério, mas vejo possibilidade de investimento de carga, sim. Sim, eu acho que aí, se eu pensar isso em termos de som, hum, hum, é claro que, no ou seja, por vezes, no processo interessa que se mantenha ou que se construa um modelo que tenha regras semelhantes a coisas que tu experienciaste no mundo analógico. Coisas que funcionam com lógicas que tu compreendes fisicamente ou pronto, com a tua percepção. Hum, Essa é uma base, outra base possível, e muitas vezes as duas misturam-se, é teres uma ideia altamente precisa de uma coisa que não tem um par no mundo real, né? Não tem uma espécie de corpo, é imediatamente nasce enquanto fantasma. Ah, e aí, claro que as ferramentas, como são intermináveis, há um processo qualquer de prazer que tem que haver uma sensualidade depois nisso, ou seja, se não são só sons e timbres e é uma seca descomunal, é um exercício, é só um exercício, é uma equação. Hum, Muito engraçado o Xenakis, que trabalhava muitas vezes com lógicas da natureza, evaporação de gases e por aí fora, movimentos de placas, e adaptava esses dados, ou seja, convertia essas coisas, esses movimentos em dados e depois esses dados em notas. hum, Ele dizia que quando depois recebia as listas de notas dos computadores, o que ele fazia a seguir era tornava aquilo dele, ou seja, mudava aquilo. Ou seja, se ele fosse se ele quisesse ser ultra correto em termos daquilo que era, aquilo que imaginou enquanto tradução, ele teria que manter as notas tal qual foram processadas pelo computador. Mas ele queria sempre que aquilo tivesse algum tipo de cor, que não era aquilo que o computador projetou. Ele tinha que mudar aquilo. Ah, e a mim interessa muito estes circuitos que são hiper hostis, ou seja, e austeros. Há uma ideia e essa ideia tem uma série de características e queres pegar umas características da física e adaptá-las, e utilizá-las com sons isso pode ser super austero enquanto processo, porque imaginas que no fim a própria austeridade do processo é em si um valor, uma espécie de production value, há qualquer coisa ali que é dentro da ideia um discursivo, mas também é no processo, na sua complexidade, um statement, uma força. Mas há sempre também, no fim desse processo, hum, a tentativa de torná-lo sensual, né? De que no fim não seja só um conjunto de sons, mas que sejam sons que possam produzir algum tipo de intensidade e de densidade. E aí entra a cultura, né? Ou seja, a cultura em que estás inserido, quais são os valores que existem, a que volume podes tocar aquilo, há montes de condicionantes culturais e que depois operam
não é? E narrativos. Em que momento é que se está na história da música, o que é que eu viste até agora, quais são as tuas referências, que depois operam inevitavelmente na superfície, na superfície final deste objeto. E é essa superfície que faz o ponto de contacto. É sempre essa que dialoga. Ninguém está a ouvir um concerto a pensar no conceito, não é? Qual era o conceito deste, qual foi a teoria que foi utilizada para criar este conjunto de notas. ah, co- Quer dizer, algumas pessoas sim, eu sim, se calhar estou a contar que ritmo é que está a ser utilizado, mas normalmente as pessoas não estão a contar qual é o ritmo, qual é o BPM que está a ser utilizado, não, estás a usufruir um todo, né? E a complexidade do processo está muitas vezes completamente esquecida ou dissociada da experiência. Portanto, a experiência e a sensualidade modificam totalmente a austeridade do processo. E diria que se fores num processo criativo, se não tentares transpor um corpo para né, um corpo físico para um espaço digital, mas se quiseres construir o espaço digital a partir de uma série de outros conceitos, na minha opinião e pelo menos no meu trabalho, há sempre um momento em que a sensualidade e a experiência são mesmo relevantes, ou seja, sempre. Hum, Mesmo que aquele som não tenha referentes tradicionais, que não pertençam a uma espécie de repertório formal da música, há sempre alguma coisa que eu sei que vou modelar, por mais que aquilo tenha sido feito totalmente de forma sintética e que a própria ideia seja ela própria hum, apenas uma ideia fantasmagórica, que não implique diretamente uma referência direta, sei lá, uma guitarra ou um piano ou um tipo de música, né? Ainda assim, no fim, será sempre necessária uma espécie de renderização sensual daquilo que foi o processo. A perspectiva do humano era sempre muito mais alguém que assiste, alguma coisa que acontece, e menos alguém que é atravessado por aquilo. Ou seja, há uma relação, mas a relação é sempre um pouco hostil. Ah, e aquilo que sempre, ou pelo menos até agora, que me interessava era perceber como é que alguns destes materiais, e estes materiais não são escolhidos ao caso, eles têm logo uma dramaturgia que também que interage com os humanos, e na falta de saber como é que eles podem falar, se é que pelo menos há um modo de narrativa histórica que permite as pessoas acederem àquilo que eles são. E, portanto, isso é um modo de acesso. Sabemos que o lítio é utilizado nos telemóveis e nos computadores, e as pessoas que podem tomar lítio para equilíbrios, certos equilíbrios bipolares e por aí fora. Portanto, o lítio é amplamente utilizado. E, por exemplo, o lítio é esse nível. O meu nível de interação era esse. Eu sabia que, no máximo, hum, podes também tomar lítio. Ou seja, também tens lítio dentro de ti, inevitavelmente, isso produz uma relação com o material, mas mais do que isso, diria que a relação tecnológica do lítio ser uma espécie de fluel interminável daquilo que é os teus polos de comunicação, é logo aí uma massa de ocupação narrativa muito forte. Um, mas depois tudo o resto, para mim, é mais perceber qual é a mitologia que pode ser construída com estes materiais, como é que eles emergem como uma espécie de mitologia própria e regras próprias e que se escapam depois a estas narrativas todas, como é que eles depois contaminam as narrativas e eventualmente os corpos, mas essencialmente as narrativas, como é que eles são ilusivos, né? Como é que eles se desviam dos papéis que lhes são atribuídos, né? No fundo eles são quase que materiais altamente indisciplinados, ou seja, por mais que tentes condicioná-los a uma operação que serve o humano, ele tem muitas outras e tem muitas outras possibilidades. E isso sempre me pareceu interessante, jogar com aquilo que o material diz e aquilo que o humano diz sobre ele. Portanto, esses paralelos. E acho que só agora que estou a começar a tentar perceber
pontos mais profundos de contaminação. O que é realmente, ah, o que é que pode acontecer e especialmente com fungos, que tipo de contaminação biológica e mental pode ser feito por um fungo? E isso é uma coisa que estou agora a filmar, mas diria que é a primeira vez que começo a ver essa interação. Eu via sempre a relação em termos de papéis narrativos, aquilo que nós imaginamos sobre eles e o que é que eles imaginam sobre si. Eu penso diretamente que é, por exemplo, com o Guedes, que é, assim, um dos cerimoniais mais importantes, e é a relação direta com a morte e com o sexo. Portanto, é uma relação ontológica com o humano na sua produção imediata de drive, ou seja, para existir e para viver. Que muitas vezes implica sacrificar animais para um buraco, e esse buraco conecta o Haiti não diretamente com a África, mas com uma espécie de África, uma espécie de espaço mitológico que existe numa outra dimensão. E aí há uma espécie de link que já é só um vestígio, ou seja, não é diretamente com nenhum país africano, mas é com uma espécie de espaço de mediação, da memória e daquilo que é o mito e a construção de sociedade. E esse é o primeiro que vejo de forma muito direta. Há uma relação direta com essa produção. Mas depois, em termos de mecanismos, se calhar o próprio sincretismo é uma espécie de dead link, é a impossibilidade de compreender uma via, não é? No sentido de perceber que tornar mais complexo e adicionar mais elementos a uma narrativa vai torná-la mais viva, mais infindável, de alguma forma. E com isso cortar também relações com o passado. Há uma espécie de nova mitologia, não é? A construção de um novo Deus, a construção de novas realidades. E isso é a força possível também destes deadlinks, é quando tudo é cortado, quando tudo é impossível e quando a destruição, a destruição do sonho e da sociedade e dos seus valores é tão brutal, quase que a reinvenção é a única possibilidade, não é? Essa reinvenção a partir de uma espécie de tábula rasa. E essa invenção é a liberdade e é, na realidade, a única possibilidade de vida, não é? Uma espécie de vida efervescente que se emancipa de qualquer destruição massiva. É a única possibilidade de sobrevivência. E se calhar aí há uma relação direta com essa lógica de Deadlink. Mas diria que há muitas, no voodoo há muitas possibilidades. Acho que é constantemente uma conversa com o passado decepado, não é? Portanto, isso implica sempre a construção de algo novo que depois serve e acresce valor e une e cria vida, não é?